Vez por outra eu gosto de trazer aqui no programa um político, alguém que tenha realmente assunto a abordar, a colocar vocês a par de coisas que acontecem dentro da Câmara Municipal, dentro do Legislativo, dentro do Executivo. Para quê? Para que vocês tenham pelo menos um conhecimento mais detalhado de alguns itens daquilo que ocorre na nossa cidade. Meu convidado de hoje é o vereador que já está na sua segunda legislatura, vereador Cirilo, Luiz Henrique Cirilo, mais conhecido nos meios políticos como vereador Cirilo. Vereador, é um prazer enorme tê-lo aqui, eu recebi já há um tempo atrás e agora eu trago novamente e o parabenizo por ser reeleito. Muito obrigado, Almir, é sempre um prazer falar com você e principalmente aí com todos os telespectadores. Imagine, nós aqui ficamos contentes do senhor ter aceito o nosso convite. Mas são itens absolutamente indispensáveis na conversa. Primeiro que o vereador Cirilo, ele é autor do projeto agora já transformado em lei da ficha limpa. Sabe a ficha limpa? E corre aí o Brasil inteiro se fala na ficha limpa e a nível nacional nem sempre está sendo cumprida, nós bem sabemos. Recentes acontecimentos políticos no Brasil provaram isso. Mas ele também é autor de um projeto muito interessante que beneficiou demais as mulheres grávidas, isso é a licença, o aumento da licença maternidade para servidoras públicas. E depois também como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Mas, vereador, vamos por etapas. Eu gostaria um pouquinho de falar rapidamente sobre o Ficha Limpa. Bom, Almir, você falou com muita propriedade, a lei da ficha limpa ela foi implantada no âmbito nacional no que se refere aos políticos. Os políticos, para concorrer às eleições já de 2012, necessitaram preencher o requisito de estarem aptos com a ficha limpa, não terem resquício de ordem criminal. O que eu fiz foi tentar pegar essa lei da ficha limpa federal, que se refere aos políticos, e implantar ela no âmbito municipal, para que os servidores também, para preencher esse cargo, servidores públicos municipais, também tenham a ficha limpa. O raciocínio foi rápido, lógico e simples. Se o político precisa ter ficha limpa, e isso eu defendi também na tribuna, eu entendo que o servidor, o assessor do político, também precisa ter esse pré-requisito. Haja vista que todos esses desmandos que nós tivemos em nossa cidade, todos esses atos de corrupção, não foi um ato exclusivo do chefe do executivo, até porque isso está sendo questionado, se houve ou não participação dele. E até o presente momento não há o que se falar do prefeito, do ex-prefeito. O que se fala é que os assessores, os secretários que estavam compondo aquele governo, cometeram os atos de corrupção. Então, a assessoria, os assessores, propriamente dito, na minha opinião, precisam ter ficha limpa, e eu consegui, com esse projeto, convencer meus pares... Hoje, lei. Tornar lei já no ano passado. Então, hoje, para ingressar na Câmara Municipal, para ingressar na Prefeitura Municipal de Campinas, o servidor público precisa ter a ficha limpa. Agora, dentro desse mesmo tema, políticos ficha limpa, todos os vereadores que hoje compõem o Legislativo, todos passaram por esse crivo? Todos, sem exceção. Não houve nenhum senão? Todos do Brasil e todos os prefeitos também. A lei da ficha limpa passou a vigorar no ordenamento jurídico nacional desde essa última eleição de 2012, outubro de 2012. O que se esperava colocou-se em prática. E nós pretendemos agora, nós como na qualidade de cidadão, esperamos que a partir da eleição de 2014, quando vai haver a renovação do governo do Estado e dos deputados estaduais, federais e parte do Senado, também com a aplicação dessa lei, nós comecemos a ter, dentro desse quadro político, aquilo que se espera, políticos que tenham a dignidade para tratar a coisa pública. Que não é absolutamente nenhuma novidade, tudo aquilo que passou nós já vimos, déjà vu, e ainda podemos continuar se a coisa não for realmente seguida à risca, né? Precisa haver esse controle. O que nós temos hoje, a população tem contribuído muito, a população está mais esclarecida, a população está acompanhando, a população tem sido muito mais criteriosa na escolha dos seus candidatos. E isso faz com que o político literalmente ande na linha. O político tem que ter essa conduta. Porém, quando há um descaso da opinião pública, no caso, há um esquecimento da população,
faz com que essa situação seja favorável a todos aqueles que utilizam cargos públicos para fazer atos de corrupção, ou desviando efetivamente alguns a desmandos, conduta. né? Infelizmente, né? Vereador Cirilo, o aumento da licença maternidade é interessante, porque realmente o senhor me explicava aqui nos bastidores que existe aliás, agora provou-se, aliás, que o resultado é mais positivo quando existe essa licença maior. Exatamente, Almir. Antes de apresentar esse projeto, eu fui procurado por algumas servidoras que me apresentaram uma demanda no sentido de que, às vezes, elas voltavam da licença maternidade e logo após elas iniciavam alguns pedidos, algumas solicitações de ausências justificadas em razão daquele recém-nascido, seu filho, que ela precisava dar assistência na qualidade de mãe. O que acontece com muita frequência na vida real. Eu fui estudar qual era o posicionamento que alguns outros países desenvolvidos, eu não falo cidades desenvolvidas, porque Campinas hoje é uma referência nacional. Então nós precisávamos buscar institutos lá fora para que pudéssemos ter alguma coisa como parâmetro. E eu fui ver que países como o Japão, Estados Unidos, Holanda, eles, além de aumentar a licença maternidade, eles incentivam que as empresas, que o poder público concedam às mães esse aumento de licença. A fundamentação básica é de que se aquela mãe ficar 2 meses a mais com o recém-nascido, aí são os pediatras, médicos que cuidam efetivamente desse comportamento de relação humana, eles fundamentam que esses 2 meses a mais são extremamente importantes para o recém-nascido. O que nós, no meu caso, o que um cidadão leigo perfeitamente poderia compreender. Mas a fundamentação vai além. Ele fala que aqueles 2 meses a mais de contato do filho com a mãe vai dar uma imunidade maior ao recém-nascido e ao longo da sua infância, adolescência, ele vai ter menos problemas de saúde. E ele tendo menos problemas de saúde, a mãe se ausentará menos no trabalho. Um trabalho mais... O que pode eficiente. Algumas pessoas assim tentar desvirtuar o assunto, vai falar, mas a mãe também vai sair. Mas eu estou tentando tratar um assunto de uma grandeza, de tratar com pessoas sérias, e pessoas que... Resume-se, né, vereador? Pessoas que efetivamente peçam licença no momento pertinente, no momento de uma dor, de uma anomalia, de uma necessidade. E não aquelas pessoas que se utilizam de subterfúgios para tentar trazer interesses pessoais. Até porque, se fosse assim, leis não existiriam, porque Exatamente. Todas elas esbarram nessas possibilidades eventuais, daquilo não ser verdadeiro, daquilo não ser... E se você olhar pelo Código Penal, a lei ela proíbe a conduta. Se você matar, você vai ter. Não é no sentido de estimular não matar. Ela está colocando uma conduta como premissa proibitiva e se violar aquele preceito, vai ter uma sanção correspondente. Exatamente. Vereador, aí o tema também, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. O que vem a ser essa comissão efetivamente? Bom, então cumpre eu inicialmente passar o seguinte. Todos os projetos que são protocolizados na casa, ou por iniciativa do vereador, ou por iniciativa do prefeito, e tem a previsão também, ou por iniciativa popular, ele precisa ser analisado, estudado antes de ser votado. Os projetos passam por 2 votações. A primeira votação, quando um projeto é colocado na pauta, ele analisa-se a legalidade, se aquele projeto tem fundamento jurídico, se aquele projeto é legal, se aquele projeto é constitucional. Se ele for superado daquela fase, se ele for aprovado, ele vai para uma segunda votação, numa data posterior, onde se analisa o mérito, se apesar de legal, se ele é bom para a cidade. Às vezes tem projeto que é legal, que é constitucional, que tem fundamento jurídico, mas não serve para ser implantado na cidade de Campinas. Serve para outras cidades, mas para Campinas ele vai acabar não se adequando. Vai se tornar uma legislação inócua. Então o que nós temos que fazer é, antes de colocar em votação, passar para as comissões permanentes. E uma das comissões permanentes é a comissão de análise dos projetos. É a comissão de Constituição e Legalidade. Essa comissão... Ela é composta por pares... Por pares. Essa comissão é composta por 7 vereadores e esses 7 vereadores elegem um
para que ele seja o presidente. É ele que vai distribuir o serviço, é ele que vai passar uma orientação quais são as regras que vai ser naquele biênio aplicada, haja vista que há uma quantidade muito grande de projetos que são apresentados. Ontem eu despachei... Em média quanto, vereador? É uma média de 80 projetos por mês. Só que dos 80 projetos precisa ter um filtro. E as comissões têm esse papel de analisar minuciosamente os projetos propriamente dito. E a Comissão de Legalidade, que é uma das comissões, ela analisa a legalidade. Muitas são as vezes, Almir, é importante ressaltar, que o projeto é inconstitucional. Ele contraria uma lei federal, uma Constituição Federal. E a lei municipal não sobrepõe, né? Não sobrepõe. Então, nem é estadual, né? Nem é estadual. Então, cabe a essa comissão, ela dá parecer contrário. Esse projeto nem vai para a pauta. Esse projeto é retirado da pauta para que ele não se torne, para que não implantemos na nossa cidade uma legislação inconstitucional ferindo todo o ordenamento jurídico. Ótimo. E uma outra situação onde a comissão atua também é quando esse projeto é aprovado na Comissão de Legalidade, num segundo momento ele é aprovado na Comissão de Mérito, na segunda votação, e ele vai ao prefeito para uma análise. O prefeito sanciona, torna-se lei, ou o prefeito veta, pelas razões que ele entende, fundamentando essas razões do veto. Apresentando que aquele projeto, na visão do prefeito, é inconstitucional, que aquele projeto fere o ordenamento jurídico local, fere a Constituição. Então, ele fazendo isso, ele, na verdade, ele devolve esse projeto para a Câmara para que nós voltemos a analisar o veto dele. É aí que a comissão tem um papel também importante. Porque pode ser derrubado o veto. Pode ser derrubado. É aí que nós temos que analisar o parecer dado pelo vereador, que foi membro da comissão, e vamos analisar o parecer dado pelo secretário de Negócios Jurídicos. Vamos colocar em xeque isso aí para ver qual deve ser a nova decisão da comissão. Eu bati muito no sentido defendi muito, Almir, no sentido de que os pareceres tenham que ser fundamentados dos membros da comissão. Aliás, se você me permite, foi eu que alterei o regimento interno da Câmara Municipal, no artigo 78, que eu passei com uma emenda à lei orgânica, eu apresentei um projeto de lei que obrigava que todos os membros das comissões, ao dar o parecer, fundamentasse o parecer. Num primeiro momento, Almir, você que tem uma vasta informação, uma visão ampla, você vai falar, mas Cirilo, você vai dar quando é parecer, já é fundamentado, né? O parecer é opinião fundamentada. Mas nós colocamos explícito no regimento que o vereador, ao dar o parecer, ele teria que fundamentar, citando artigos da Constituição, citando artigos da lei orgânica, para que, em caso de veto até do prefeito, nós possamos comparar dois pareceres fundamentados. E aí sim ter uma segunda opinião ou manter a opinião anterior. Aí. É o que eu digo. Por isso que o vereador Cirilo foi reeleito. Por tudo isso que vocês viram, por um pouco disso. Isso quer dizer, é um homem que está aí com boas propostas, já tem projetos transformados em lei e de grande necessidade. E eu desejo ao senhor realmente um trabalho profícuo, um trabalho sempre muito positivo em favor da cidade. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Almir, que me dá a oportunidade de apresentar esses projetos. A cidade passa por um momento importante, que é um processo de reestruturação. A população, eu tenho sentido, está dando esse voto de confiança. Porque também ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E eu acredito que nós estamos começando de uma maneira correta. O político tendo muito respeito à população e principalmente a população dando uma grande oportunidade para que nós, ocupando esses cargos públicos, possamos efetivamente fazer algo em benefício da nossa cidade. Não tenha dúvida. E complementando, o voto é de vocês. Vocês têm esse direito de votar e de escolher políticos que realmente bem os represente lá na Câmara Municipal. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço.